Então, vamos fazer algumas operações envolvendo monômios. Vamos começar falando de adição de monômios. Como é que você vai adicionar monômio? Primeiramente, para você adicionar um monômio, você só pode adicionar os monômios se eles forem semelhantes. O que é que significa um monômio semelhante? Vimos na aula passada, monômios semelhantes são aqueles que possuem a parte literal semelhante. Então, veja só. Para somarmos monômios semelhantes, nós somamos os coeficientes numéricos e conservamos as incógnitas semelhantes. Eu tenho aqui um exemplo. 7x ao cubo, y ao quadrado, mais 5x ao cubo, y ao quadrado. Como é que a gente faz para somar isso aqui? Eu vou conservar, eu vou colocar em evidência a parte literal, porque são semelhantes, e vou, olha aqui, o 7 veio para cá, o 5 veio para cá, e vou somar a parte literal, aliás, a parte numérica, 7 mais 5 dá 12, e eu conservo a parte literal. Isso aqui é meio óbvio. Imaginemos o seguinte, no lugar desse x ao cubo, y ao quadrado, imaginamos se fosse laranja. Então, eu tenho 7 laranja mais 5 laranja dá quanto? Dá 12 laranjas. Ou podia ser qualquer coisa. 7 carros com 5 carros. Agora, se os monômios não são semelhantes, não tem como você somar. Por quê? Imaginemos que o 7, aqui seja 7 carros e aqui seja 7 casas, por exemplo. Você não pode dizer, não pode somar 7 carros com 5 casas. Você não pode somar. Você vai dizer 7 carros e 5 casas. Agora, se for 7 carros com 5 carros, aí você vai dizer 12 carros. Então, se os monômios não são semelhantes, não tem como você somar. Então, vejamos aqui um exemplo mais. Como resolveríamos isso aqui? Quem é a parte literal? X, y aqui, x, y aqui. Conserva essa parte literal e vou somar os coeficientes numéricos. 3 mais 5 daria quanto? Daria 8. Então, aqui ficaria 8x, y. O próximo exemplo, eu tenho aqui, a quinta, b, mais a quinta, b. Então, aqui eu tenho, pessoal, como se aqui fosse 1, e aqui é como se fosse 1. 1 mais 1 dá 2. Então, ficaria 2a quinta, b. Com isso, um assunto que eu esqueci de falar na aula passada, a respeito do grau de um monômio. Como é que você determina um grau de um monômio? Você faz o seguinte, você soma os expoentes das variáveis. Então, veja, qual é o grau desse monômio aqui? Aliás, daqui, né? Isso aqui que é o monômio. O grau desse monômio. O grau desse monômio aqui é 2. Então, eu posso dizer que esse é um monômio do segundo grau. Qual é o grau desse monômio aqui? Eu tenho 5 e aqui eu tenho 1. 5 mais 1, 6. Então, eu posso dizer que este é o monômio do sexto grau. Esse aqui, qual é o grau desse monômio? 3 com 2 dá 5. Então, eu tenho um monômio do quinto grau. Então, aqui nós vamos ver agora a subtração de monômios semelhantes. Então, subtraímos os coeficientes numéricos e conservamos as incógnitas semelhantes, certo? Então, eu tenho aqui 7a ao quadrado x, aliás, 9a ao quadrado y, menos 7a ao quadrado y. Isso aí vai dar quanto? Eu vou conservar a parte numérica, aqui, 7 e 9, vou subtrair e vou conservar essa parte literal. 9 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 2. Exemplo aqui eu tenho. Quanto que vai dar isso aqui? Então, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado. Eu pego 6, aqui eu tenho a parte literal, vou conservar, e eu pego 6 menos 3, vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 3x ao quadrado, y ao quadrado. Mais um exemplo, 1,7 y ao quadrado, menos 3 y ao quadrado. Aqui o grande problema é saber subtrair, né? Então, eu tenho assim, 1,7. Como é que eu faço para subtrair isso aqui primeiramente? Primeiro eu vou conservar a parte literal, ficaria y ao quadrado. Como é que eu faço para subtrair isso aqui? 1,7 menos 3.
Conserva-se o sinal do maior. Quem é o maior? É menos, está aqui. Então, menos. E subtrai o maior pelo menor. Então, se eu tenho 3 e vou subtrair por 1,7, todo número, depois dele tem uma vírgula, você colocaria aqui, ó, 1,7. Aqui, você vai pegar 1 daqui, vai dar 10. Menos 7 daria 3. Aqui, menos 1 fica 2, menos 1 fica 3. Então, 2 menos 1 fica 1. Então, ficou 1,3. Então, aqui vai ficar menos 1,3 AY ao quadrado. A letra aqui não ajudou muito, mas é isso aí. Então, se você pegar 1,7 menos 3, vai dar menos 1,3 AY ao quadrado. Então, se de repente você quisesse achar que pode subtrair ou somar monômios diferentes, você vai entender o seguinte, que para adicionar ou subtrair monômios diferentes, basta deixar como está. Porque não tem como fazer. Ó. Você tem aqui, ó, 2x à terceira y à quarta z, 5x à quarta y à terceira z ao quadrado. Esses coeficientes são diferentes? Se são diferentes, então esse valor é diferente. Aqui não tem o que fazer. A soma disso aqui é isso aqui mesmo. É como eu falei ainda agora, se isso aqui você chamasse isso aqui de uva e você chamasse isso aqui de laranja, então você tem 2 uvas e 5 laranjas, você não tem como somar uva com laranja. Você vai dizer sempre que tem 2 uvas e 5 laranjas. Então, não tem como você somar monômios diferentes, ok?